Paz, paz, paz. Seja muito bem-vindo. E eu estava dando uma lida na minha Bíblia aqui e vendo algumas coisas muito interessantes. E aí eu vou dar para você agora uma aula sobre perdão. Uma aula sobre perdão. No real sentido do que é o perdão, do que é esse perdão de Deus. E mediante as palavras de Jesus. Porque em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 9 ali, Jesus vai começar a falar com os discípulos sobre oração. Então tem a famosa oração modelo, que é aquela oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. O pão nosso, o pão de todo dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, depende da tradução que você está usando. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. E a partir do verso de número 16 e 17, aliás, a partir do verso 15 e 14, Jesus, ele, após encerrar a oração, ele usa as seguintes palavras: porque se vocês perdoarem aos homens as ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará as ofensas de vocês. Porém, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, então o vosso Pai Celeste não perdoará vocês. E aqui entra algo que é muito interessante, porque a palavra perdoar, que tem sua origem no latim, né, perdonare, ela traz esse sentido de doação, de dar, de entregar por completo. A palavra perdonare do latim, ela traz essa conotação de uma entrega total. Então não é nada retido. A palavra que Jesus usa no grego aqui, ela já traz um sentido de liberação. Ela traz o sentido de soltar. Ela traz o sentido de liberar, libertar. Então, perdoar nesse contexto divino e bíblico não está em desculpar. Eu desculpo o que você fez, mas eu ainda guardo o sentimento. Porque muitas vezes a gente fala que perdoou, mas fica com aquela coisa remoendo lá dentro, fica com um sentimento, uma chateação, um pensamento, poderia ter dito, poderia ter falado, poderia ter revidado, deveria ter ficado quieto. E essas coisas que ficam dentro de você remoendo mostram que não houve um perdão real, não houve um perdão verdadeiro. Houve um sentimento de desculpar pelo acontecido, pelo fato, mas não de perdoar, doar, liberar, soltar, entregar, soltar as amarras, né? Então, o que Jesus está dizendo é que se nós não perdoarmos no padrão de Deus, o padrão divino, nós não receberemos perdão. E o perdão que o Senhor, que Deus dá a nós, é um perdão, esse perdão divino, ele nos libera. Então, quando ele vê um verdadeiro arrependimento e o pedido de perdão dos seus filhos, ele nos libera, ele nos solta das amarras que nos prende para que nem a culpa nos consuma. E é esse perdão que nós devemos ter. E quando nós liberamos esse perdão sobre a vida de alguém, o Senhor libera sobre a nossa vida o perdão também. Só que quando nós retemos, nós temos também o nosso perdão retido. E aí, para você entender bem, é como se você... Eu vou usar o exemplo de um filho. Um filho que durante a vida acabou acumulando muitas dívidas, dívidas impagáveis. Dívidas que não teriam como ser pagas. E ele sai a ermo, sabendo que não tinha como pagar, ele sai a ermo, vai andando e daqui a pouco ele encontra na rua alguém que lhe deve R$ 200, 200 pila. E quando ele vê essa pessoa que está devendo R$ 200, ele está tão atucanado com a dívida que ele tem, que não tem como pagar e que não vão perdoar. Ele está tão atucanado, quando ele vê essa pessoa que deve R$ 200, ele vai lá e gruda essa pessoa pelo pescoço e cobra essa pessoa veementemente, querendo receber esse dinheiro de volta. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Quando nós não perdoamos de verdade, como é que ele vai querer ser perdoado de uma dívida impagada se ele não consegue perdoar R$ 200? Às vezes você diz que perdoou, você diz que liberou, mas ainda tem algo guardado aqui dentro. Você ainda não perdoou. E alguns chegam numa fase ainda pior, que é a fase de, eu te perdoo, mas logo logo já diz assim, o negócio é o seguinte, eu não esqueci.
E aí eu vou trazer algo mais profundo ainda, porque eu estou falando de perdão divino. Muita gente vai discordar comigo nesse ponto, nesse momento, certo? Vai discordar comigo e não tem problema nenhum. Por isso que nós não somos robôs, somos seres humanos com liberdade de pensamento, de ideias e de expressões, mas eu estou falando de perdão divino, perdão de Deus. Olha comigo e observa. Frases que talvez você diga, pensamento que você tenha ou aprendeu assim, e a gente ouve muita gente falando. Eu perdoo, mas andar comigo perto de mim, nunca mais. Você já pensou se Deus pensasse assim também? Você já imaginou se Deus tivesse essa mesma visão e usasse essa mesma frase para nós também? Deus diria assim, ó, Guaraci, eu te perdoei, mas eu não quero mais tu te relacionando comigo. Não quero mais tu perto de mim. Não quero mais tu buscando falar comigo, se relacionar comigo. Não é esse o perdão divino. Não é esse o perdão bíblico e o perdão que Jesus está expressando aqui. Porque quando nos arrependemos, pecamos, erramos, nos arrependemos, pedimos perdão, Deus nos perdoa e nos permite aproximar, nos permite estar de volta nele, nos permite nos relacionar de novo com ele. Agora, quando você tem essa ideia de que eu vou perdoar, porém eu não quero perto de mim, esse é um perdão de qualquer outra coisa menos o bíblico e menos o divino. Porque perdoar, biblicamente, é soltar, é liberar das amarras, é entregar, é doar. E se nós estamos falando de um perdão igual ao de Cristo, igual ao de Deus, não tem problema, porque se você quiser se relacionar de novo comigo, voltar, as portas estarão abertas.